Oi, pessoal, tudo bem por aí? Tanto tempo sem gravar para vocês, tanto tempo. As reviravoltas que o mundo dá, as reviravoltas que a vida da gente faz, para ajustar coisas para melhor, obviamente. Hoje eu faço um podcast bem especial. É tão especial que eu tenho duas pessoas a serem entrevistadas. Hoje quem fala comigo é a Fernanda Figueiredo e o Renan Capelupi. Eles dois falam sobre o trabalho da mesa cristalina e das canalizações arcturianas. Olha que coisa fantástica. Você já ouviu falar sobre a mesa cristalina? Eu, pessoalmente, já tive a oportunidade de ver quem faz, de participar e conhecer pessoas que trabalham com essa ferramenta. É uma maravilha, é uma das novas atualizações quânticas que a gente tem à nossa disposição nesse momento tão especial. Fica aqui comigo que já já você vai ouvir falar tudo sobre esse trabalho lindo. Eu falei na chamada, essa reinauguração do podcast desse ano de 2025 é duplo, né? E eu tô aqui com o Renan e com a Fernanda, que eu já fiz na chamadinha, dei as honras aos dois nesse trabalho lindo que eles fazem de conexão com os arcturianos, da mesa cristalina, e a gente vai saber sobre tudo, todos os detalhes. Muito bem-vindos. Muito obrigada mesmo por estarem aqui. Vai ser uma honra e um prazer poder divulgar vocês para Orlando e região aqui nos Estados Unidos, nessa Prazer é comunidade nosso. brasileira. Prazer é todo nosso. Obrigada pelo convite. Imagina. Obrigado. Nós que Bem-vindo. agradecemos, com certeza. Que bom. E vamos ver se durante o ano aí a gente tem um encontro, né, presencial e vocês conseguem vir para cá. Quem sabe, É, né? A gente faz tempo pode que o ser. pessoal convida a gente para ir, né? Só precisa de agenda, Mas né? Ah, um dia com certeza iremos. claro que sim. Aqui a comunidade é grande, um pouco dividida, mas é grande, e ela precisa do trabalho mesmo, né? Mesmo que seja de sementinha, né? Aos pouquinhos, dessa nova percepção. Muito bem. Renan, você foi o precursor desse encontro, que, pelo que eu vi, desse encontro com a Fernanda, né? Você já fazia essas canalizações, né? Essa interação, e ela foi meio cobaia né? Nos seus encontros aí, e acabou se transformando nesse casal lindo, né? Me conta um Sim. pouquinho disso, como é que foi essa iniciação com eles, né? Bom, na verdade eu sempre fui um devoto aí da espiritualidade, sempre estudei muito esses assuntos, sempre gostei. Quando eu conheci a Fernanda, ela também era um pouco mais aberta sobre isso, mas eu já era um pouquinho mais com mais afinco. Eu já dava palestra, eu já falava sobre leis herméticas, sobre vários assuntos da espiritualidade. Uhum. E numa época de aprofundar esses conhecimentos, muita entrega, nós entramos numa época ali onde eu e a Fernanda começamos de fato a aplicar mais a espiritualidade na nossa vida. A Fernanda se encontrou no Reiki. E eu Olha, não me encontrava em nenhuma outra técnica, né? Então eu já tinha passado por várias, já tinha estudado várias, mas nada tinha me chamado de fato. E eu ficava sempre me questionando do porquê, e por que que eu não me encaixo em nenhuma, por que que nenhuma faz sentido para mim ainda, por que que eu não sentia esse chamado que as pessoas falavam tanto, que se conectavam, que a alma delas vibrava, e eu não sentia esse calor, né? Essa energia com alguma ferramenta. Até que acho que de tanto pedir, eles me ouviram. E no momento oportuno, eu estava saindo do meu trabalho, eu trabalhava como engenheiro ainda, sou engenheiro civil, trabalhei muito tempo numa repartição pública aqui do Brasil. E no momento que eu voltei do meu trabalho, eu escutei uma voz na minha mente, uma intuição muito forte que veio e disse: só queremos trabalhar com você. E quando essa intuição veio e disse isso para mim, eu fiquei, claro, num primeiro momento, assim, meio pasmo, meio sem acreditar, falar: será que eu tô criando isso? Será que eu tô criando esses pensamentos? Será que eu quero tanto algo que eu tô começando a imaginar que alguém tá falando comigo na minha cabeça? Pensei que eu tava meio que ficando doido, né? Como meus pais já achavam que eu era meio maluco, então já viu. E eu fui procurar ajuda, fui procurar minha mestra, ela me orientou algumas literaturas, foi aí que eu comecei a ter o conhecimento sobre seres multidimensionais, até então eu nunca tinha estudado essa área da espiritualidade.
E eu fui fazer uma formação, na verdade, me aprofundar no estudo sobre os arcturianos, com uma professora de um outro estado aqui, né? E essa professora, ela me iniciou nesse processo com os arcturianos e disse que essas vozes iriam aumentar. E quando ela falou isso, eu pensei que ela estava falando assim da minha intuição, de algo mais genérico, assim, Metaforicamente. metaforicamente. Mas não, foi literalmente essas vozes começaram a aumentar e começaram a passar informações para mim e começaram a trazer insights e basicamente tudo começou a mudar na minha vida. E Você identifica essas vozes, tem um som diferente da nossa voz na mente. Isso é interessante as pessoas entenderem, porque senão fica uma coisa, como é que você sabe que não é só a mente que está falando com você, né? Isso é uma ótima pergunta, né? Antes dessas vozes chegarem, eu já fazia muitas práticas de meditação. Eu e a minha esposa, a gente já tinha passado o final de ano, né? A comemoração de Ano Novo, em templo budista, totalmente em silêncio. Então, eu já tinha feito muitos exercícios de trabalhar o aspecto mental, o aspecto do ego, a compreender o que é aquela voz da intuição, o que não é, o que é a centelha, né? Ou o Uhum. self de Carl Gustav Jung, que ele comenta tanto sobre essa dualidade, né, dentro de nós. E então eu já tinha alguns parâmetros de exercícios mentais e meditativos para conseguir diluir muito bem o que era realmente uma intuição, o que era a minha voz, o que eram meus pensamentos. E quando veio essa voz para mim, era outra coisa, totalmente fora de tudo que eu já tinha experimentado. Então não era só um exercício, e ó que eu sou hipnólogo também, então eu entendo Uhum. sobre esse aspecto da mente, esse aspecto da criação da mente, da vontade do ser humano, né? Então era muito nítido para mim que, por mais que era a minha voz na minha mente falando comigo, era a minha voz sendo exercida de uma outra forma, de uma forma que eu não falo, de uma forma que eu não uso, com palavras que eu também não uso. Então, uma série de aspectos que levantou esse questionamento para mim. E dali, Incrível. quando essa mestra falou para mim que essas vozes iriam aumentar, ali foi só a constatação de fato. Então, essas vozes começaram a me instruir em caminhos assim totalmente diferentes, começaram a me passar revelações, coisas que eu deveria mudar na minha vida, novos hábitos, novas ações, novas formas de se pensar. Uhum. E dali a minha vida mudou 100%, assim, foi Claro, uma impossível, né? grande mudança. Permanecer do mesmo jeito. É, Impossível. foi É. uma grande mudança. E aí, basicamente, depois eu fui começar a me aprofundar na parte da terapia, de fato, prática, e eu já trabalhava com alguns elementos, e eles me ajudaram a sintetizar uma forma de trabalho, onde eu testei na minha amada Soube. esposa, e ela super se conectou, e depois eu fui testar na minha sogra, né, a mãe dela, que também super se conectou, e aí um amigo, e aí os meus pais, e aí quando eu fui ver, já estávamos fazendo um trabalho aí Ah, gigantesco pelo Brasil inteiro, né, com isso é eles. verdade mesmo, um trabalho lindíssimo. O que eu olhei, o que eu vi, que recebi de informação é muito lindo, muito lindo. Me fala uma coisa, esse trabalho ele é direcionado para nova percepção, para cura, ou só para um alinhamento, vamos dizer assim, né, do ser humano? Como é que é? Ele é um trabalho que, na verdade, consegue desenvolver os 4 aspectos principais ali que eu chamo do ser humano, que é o aspecto físico. Então, sim, é possível a gente realizar alguns tratamentos físicos, já tivemos inúmeros casos disso. Uhum, Tratamentos emocionais, principalmente age muito no emocional, afinal, o emocional acaba sendo uma das maiores causas de uhum. questões, influências e até doenças físicas, aspectos mentais e principalmente aspectos energéticos, que a gente poderia denominar como espirituais. Então, esses 4 campos são os campos onde essa ferramenta consegue atuar e de inúmeras formas e inúmeras práticas diferentes terapêuticas. Então, a gente vai estar trabalhando com os cristais, a gente vai estar trabalhando com as frequências, com as emanações dos mantras, com a geometria sagrada, com a cromoterapia, com as cirurgias etéricas, com Uma as reunião de canalizações. técnicas e É, ferramentas, então, entendi. são várias, multiferramentas para que, independente de qual seja ali a urgência daquela pessoa, qual seja a causa, né, que ela está necessitando ali de tratamento Uhum. naquele momento, nós tenhamos ferramentas
que foram condicionadas pelos nossos irmãos através das canalizações para que nós possamos utilizar. Então, é mais ou menos nesse aspecto que trabalho. Eu sei que hoje em dia tem muita informação, né? Muita, e a pessoa, uma boa parte, obviamente não são todos, viajam mesmo na maionese, vem com um monte de informação distorcida, às vezes nem é real, é fruto da imaginação. Então a gente tem que ter um bom discernimento mesmo naquilo que a gente recebe, e quando há algo aplicado, como a gente se sente depois dessa aplicação, se reconecta, né? Isso são referências muito óbvias de que o trabalho é correto, de que o trabalho é bom, de que o trabalho, né, é, é, é um alinhamento mesmo, né, e não uma fantasia, né? A gente precisa ter preocupação com isso. Eu sei que a Fernanda faz a mesa cristalina. Ela Sim. foi algo que você, Renan, captou ou foi ela que captou? Foi meio que em conjunto. Ah, é? Na época, a Fernanda é assim, nós temos formas diferentes de receber Receber. essas Aham. informações, digamos Uhum. assim, né? Porque as pessoas acham que a gente senta aqui em algum lugar e, ó, arcturianos, traga para mim. Não, Pelo menos com a gente não funciona assim. Claro O que não. contato é mais de lá para cá do que daqui para lá. o telefone É, toca É. de lá para Pra cá. você ter ideia, tá. quando eu recebi as informações da mesa, então ela acordou, na verdade, um dia falando assim: eles querem que eu faça uma mesa. Aí eu, Foi. como assim uma mesa? Eu pensava que era uma mesa, assim, né? Daí Física. você foi o Renan, uma mesa com 4 pés, né? Eu já pensei em alguma coisa material. E eu, Aí ela. Aí, vai, diga. e eu fui recebendo já, né? Depois que eu sabia que eles precisavam de uma ferramenta com uma mesa para trabalhar com pêndulo, porque eu tenho a radiestesia como base, então eu seria um Aham. canal que conseguiria desenvolver essa ferramenta. O Renan não é radiestesista, então eles vieram Uhum. através de mim para que eu Claro, pudesse claro. realmente colocar isso de forma material, né? Uhum. Eu falei para ele, olha, eu senti que precisa ter isso, 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 só que tem umas informações que ainda estão nebulosas para mim. Aí Isso. conta no restaurante. E aí, bom, por mais que nós trabalhamos hoje, literalmente, então eu sou engenheiro, a Fernanda é arquiteta, mas a gente, graças a Deus e pela nossa missão, nós saímos um pouco desses trabalhos, né, mais tradicionais e estamos 100% focados, Humanos. integrados na espiritualidade. E a gente hoje tem, né, esse trabalho de ensinar as pessoas, de propagar meditações e fazer esse trabalho que a gente ama, né, que a gente se conecta, que é a nossa vida. Sim. Mas, querendo ou não, é um baita de um trabalho. Eu acho que você Claro, sim deve saber disso, que, claro. né, acaba tendo ali um praticar de energia, a gente trabalha bastante para deixar tudo em ordem, tudo bonitinho, né, entregável, acessível, bonito. Então é um trabalho assim, como qualquer outro, e trabalha talvez até um pouco mais. É. Então, um belo dia, a gente falou assim, Fernanda, vamos, né? A rotina tá bem puxada esses tempos, a gente fez um monte de live, uma rotina de meditações, uma rotina de escrever informações. Vamos sair para jantar, vamos ter o nosso tempo, então descansar, vamos. Aí resolvemos ir, nós somos vegetarianos, então não é todo restaurante que a gente consegue ir. E encontramos um restaurante aqui perto, fomos jantar, para vocês verem como acontece do nada. E eu sentado na mesa, esperando que eu ia ter o meu momento de descanso, o meu desfrute ali do meu relacionamento, tranquilo, conversando. De repente, quando eu sento na mesa, que a atendente fala com a gente né, retira ali o pedido de bebidas e Jantar. tal, eu falei para Fernanda, Fernanda, tá chegando alguma coisa. Como assim tá chegando alguma coisa? Eu falo assim, eu acho que é da mesa. Mas tá muito forte. E aí para as pessoas entenderem de fato como é que é, quando eu tô de olho aberto, mas é eu fechar o olho, quando eu pisco o olho, rapidamente uma tela mental se abre para mim muito forte. E aí, Uhum. quando eu tava de olho fechado, eu via toda a mesa clara, muito clara para mim, como se fosse uma foto, eu olhando só que de olhos fechados. E aí, só que isso fica até um certo ponto na minha cabeça, porque depois os pensamentos começam a invadir e aí isso vai se alterando. Então, fala, Fernanda, é rápido, eu preciso de alguma coisa para escrever. E ela, meu Deus do céu, chama o atendente, volta para cá. O atendente voltou correndo, o que que foi? Não, preciso de um papel e uma caneta, moça, pelo amor de Deus, a moça sem entender nada, deixou o papel e a caneta. E ali eu desenhei
a mesa da forma que ela era hoje. E ali a Ah, Fernanda falou: Nossa, era isso que eu não conseguia enxergar. Então talvez eles olha, trouxeram através de você. E aí a coisa foi se desenvolvendo, né? Então é muito assim. Eu já tive que parar o carro no meio da estrada para receber alguma coisa, olha, ir eu só no achei que só eu fosse supermercado, louca. são em momentos assim, muito diferentes. Ah, que bom, que bom. É, tem que ser assim mesmo, né? Porque, de fato, as pessoas acham isso, né? Que a gente senta, recebe, né? Tem gente que olha para mim e diz: sente alguma coisa? Como sente? Sente o quê? Você não está sentindo nada para dar informação, né? Não, né? Mais ou menos assim. E você Sim. atende a mesa ou só a Fernanda atende? Só a Fernanda. Só a Então Fernanda. vamos Eu lá, acabei fazendo Fernanda. a iniciação dela, eu recebi as simbologias, aí eu recebi essa iniciação deles, passei para ela todos os direcionamentos, e aí hoje ela realmente é intitulada mestra da mesa. Ah, que lindo. Então vamos conversar sobre essa mesa, que tem um nome Vamos. lindíssimo, né? Mesa cristalina. Como é que é isso? O que que a gente vê? Eu vi num dos vídeos, né, que você mostra, inclusive, você tem aí uma Posso A mesa? pegar, mesa? É, tá É, ali, né? é. Eu posso pegar, Ele só um vai minutinho. buscar a mesa lá para mim? não é sem as quatro pés, né? Sem as quatro pernas. É, não. É o material impresso que a gente É, consegue claro, movimentar. claro. É. Porque eu lembro sempre, eu fico pensando, é sempre o masculino, né? É o masculino e o Sim. feminino. O masculino é, preciso de vou fazer uma mesa. Mesa? Como? Cadê a madeira, né? Os pés. Muito literal, né? Literal. É. E assim, que lindo. Você Essa aqui é a consegue, minha. isso, você consegue ver. Então, aí tem o corpo físico, os outros Sim. corpos, né? O alinhamento dos chakras. Sim, a gente consegue trabalhar diversos aspectos, né, para a melhoria aqui do ser, Uhum. nessa ferramenta, né? Ah, que Olha. lindo. Ele identifica algo ou ele só através do diagnóstico que a pessoa, vamos supor, dá? Tipo, eu fui diagnosticada com problema no coração, e aí você realinha ou você identifica que eu tenho este problema? Como é que funciona isso? Na verdade, quando a gente vai fazer um atendimento, eu não preciso nem fazer uma anamnese. Eu deixo que os Uhum, arcturianos guiem todo o processo. Para uhum, mim, é como se eu entrasse no escuro e tá, realmente entrego para que os arcturianos realizem as intervenções necessárias e eu sou apenas o canal que ah, recebe as não. informações e repasso para o cliente, né, para a pessoa que está recebendo o Uhum, atendimento. Então, assim, quando a pessoa chega, eu faço perguntas básicas. Está se sentindo emocionalmente mais desgastado ou está mais fortalecido? Não, emocionalmente eu tô bem. Fisicamente, tá sentindo mais cansada ou tá mais disposta? Aí a pessoa me responde. Por esses pequenos parâmetros, uma breve anamnese mesmo, eu preciso só do nome completo, data de nascimento e a cidade e estado que ela tá para fazer o rastreamento energético. O uhum, resto são os arcturianos que vão guiar, eles que vão fazer todo o processo, né, de uhum, atendimento. Então, coloco a pessoa em meditação e aí começo a fazer realmente a sessão. Abro o campo, peço o ancoramento, né, proteção, permissão para os arcturianos, para toda a egrégora também que vem junto com a pessoa, para os guias, mentores. E aí a gente começa a fazer o rastreamento e a identificação do que está errado, né, no plano energético e está ressoando e vibrando aqui no plano físico. Então, se uma pessoa chega, né, e fala, eu quero atendimento. Ela não precisa me falar qual é o pra motivo, quê? porque durante a sessão eles vão me mostrar o que está em desequilíbrio. Então, Entendi. bate muito, é assim, é muito certeiro o que sai durante a sessão, né? E o que a pessoa apresenta fisicamente. Então, a pessoa, eu tenho muita dificuldade de mobilidade, sei lá, sinto dores na perna direita. Aí Uhum, aparece lá durante o atendimento, eu não preciso saber disso, mas aparece lá durante o atendimento que a pessoa pode ter miasmas na região da coxa direita. Isso impede com que ela realmente tenha uma mobilidade melhor, ou então problemas no quadril, algum acúmulo energético que está localizado ali, às vezes um entendi. chip, uma cobra astral. Então, a gente consegue fazer a identificação de qual que é o problema, né? E cada Uhum, parte do nosso corpo tem um significado.
O Claro. corpo, ele, na verdade, ele é um veículo que vai nos dizer o que está errado, o que eu preciso dar É, atenção, né? Então, se é. começou a sentir um desconforto, uma dorzinha, pode ter certeza que aquilo está relacionado a alguma atitude, algum hábito que você vem tendo, né? Vem desenvolvendo, às vezes inconscientemente, e Uhum, precisa realmente dar uma atenção. Então, eu acho muito legal o trabalho com a mesa cristalina arcturiana, porque ela não só vai promover ali as melhorias do ser, mas ela vai te deixar também consciente do que você precisa mudar, do que você precisa trabalhar, do que você precisa isso. realmente estabelecer na sua vida, que vai fazer com que você melhore e evolui cada vez mais. Então, quando a gente passa por um tratamento, óbvio que as limpezas serão realizadas, os encaminhamentos também vão ser feitos, mas é uma forma de você também praticar o seu autoconhecimento. Então, É é uma isso que ferramenta incrível. E eu acho que incrível. falta bastante para a gente, né? Uhum, Frisar mais e pontuar mais essa questão. O autoconhecimento é extremamente necessário. Nós estamos num período que a gente não pode deixar para depois, né? Tem que ser agora. Então, agora. precisa dar atenção ao que está acontecendo agora, nesse momento. A É. gente precisa evoluir, a gente precisa progredir, né? E a mesa ela é uma ferramenta justamente voltada não só para trabalhar o campo energético da pessoa, Uhum, as limpezas com as equipes arcturianas, mas também para que a pessoa desenvolva o autoconhecimento e mude hábitos, atitudes, algumas coisas uhum, que são nocivas, né? Tem muita gente que passa por tratamento e consegue se livrar de algumas questões que realmente prendem a pessoa, sabe? uhum, Seja uma compulsão por alguma coisa, um vício, ou então a pessoa ela apresenta um comportamento que é autodestrutivo. Ela fica consciente uhum, disso, às vezes ela nem sabe, ela nem se dá conta. Mas ela fica consciente disso e começa a mudar pequenas coisinhas no dia a dia. No final, quando você vê, passou-se ali um tempo, essa pessoa largou totalmente esse hábito, esse uhum. vício. Então, é uma ótima ferramenta também de autoconhecimento. É, porque eu acho também que a gente precisa, é o momento, como você falou, de ter uma nova percepção. O momento é agora, a gente não pode mais deixar para depois. E o que a gente se transformou nesses milênios de vida por aqui, pelo planeta azul, é que a gente tem um monte de casca, que são crenças, né? E o que a gente se esconde ali dentro, a gente não faz nem ideia do que a gente tem. Então, isso é um caminho mesmo de eu preciso me olhar, eu preciso me ver, eu preciso saber o que eu sinto, eu preciso saber como eu ajo, porque a gente vive dentro de. Eu sempre brinco que nós nos transformamos em autistas humanoides, né, ou tecnológicos, um dos dois. Né? Então a gente fez a opção em algum momento, né, e a gente vive num mundo completamente irreal. Agora, como eu também sou terapeuta, e a minha pergunta ela está sempre colocada aí. Você consegue, com a mesa cristalina, acessar memórias da criança interior? Você consegue, porque para mim, como terapeuta, o primeiro setênio ele é muito importante, porque Isso. depois da gestação, né, a gente cria essa casca falsa da gente ser quem a gente não é. Né? Essa é a Uhum. verdade. E se a gente acessa essa criança mais rapidamente, fica um pouquinho mais fácil a gente se abrir para novas percepções, né? Isso. Como é que você utiliza essa mesa cristalina dentro desse contexto? Para acelerar Então, mesmo, né, o autoconhecimento. vai depender bastante na verdade, essa questão de acessar, né, essas memórias, acessar essas emoções, essas crenças que possam estar bem enraizadas, vai depender bastante da sensibilidade do terapeuta. Tem pessoas que têm Uhum, mais sensibilidade e durante um atendimento vão questionando ali a equipe, né, a equipe arcturiana que é designada para trabalhar com ela. uhum, Equipe arcturiana, essa pessoa tem algum trauma, bloqueio de infância que pode ser trabalhado durante essa sessão? Sim. Tem a ver com os pais? Sim. Parte materna? Não. Parte paterna? Sim. E aí a gente vai questionando, né? E uhum, vai perguntando. Tem terapeutas que não têm tanta sensibilidade, mas que votos, contratos de ancestralidade são quebrados durante a sessão. Então, a uhum, gente já sabe que isso vai ser trabalhado. A pessoa vai entender e vai perceber nos próximos dias, após realizar a sessão, que algumas coisas vão mudar.
Então, às vezes, pode vir ali ressurgir um conflito que a gente achou que já estava tudo resolvido e, na verdade, Resolvido. não estava. Então, Não? vem ali uma sensação de perdoar, né? Eu preciso perdoar a minha mãe. Mas por quê, né? Agora, depois que eu passei pela sessão, justamente por movimentar essas energias que estavam realmente ali adormecidas, né? Pela quebra de alguns contratos e votos que a gente faz. É normal, né? A gente tem muitos contratos e votos que devem ser Ah, sim. quebrados. E aí Muito. isso vem à tona realmente, pelo menos até os próximos 30 dias depois da gente receber um tratamento com a mesa Ah, cristalina arcturiana. Então vai depender muito da sensibilidade do terapeuta. Tem terapeutas que conseguem entrar, né? Tem a sensibilidade de ir questionando a equipe, entrar a uhum. fundo mesmo o que foi quebrado, como foi quebrado, por que foi quebrado. E tem terapeutas que não têm essa sensibilidade, mas o trabalho também é feito. E isso Entendi. depois vai ressoando e reverberando. E aí a pessoa volta a procurar o terapeuta, olha, foi maravilhoso, perdoei minha mãe de coração, tal. E escolhe até passar de novo Existe pela a sessão. movimentação. Ah, que legal. Exato, exato. Muito Então legal. depende bastante da sensibilidade do terapeuta. A gente tem um protocolo para seguir de atendimento que Uhum. garante a nossa segurança, a nossa preservação energética, que é muito importante o terapeuta também se preservar, né? Claro. Mas óbvio, né? Durante a sessão, dependendo da sua conexão, muitas coisas podem se apresentar ali e você, como você é um canal, você acaba passando e transmitindo essas Uhum. informações para a Uhum. pessoa que está recebendo ali o tratamento. Isso mesmo. Agora você falou de terapeutas. Eu sei que você dá cursos. Sim, Inclusive, eu tenho amigas que foram suas alunas, né? sim, Mais de são minhas uma. alunas. É. Então, você forma os terapeutas, é isso? Ou vocês Formo, eu formam os formo. terapeutas? Nós formamos É. terapeutas, né? No caso da mesa cristalina arcturiana, eu formo mestres também, que são pessoas que podem Ah, ministrar essa ferramenta, porque qual foi o pedido dos arcturianos, né? Quando a gente estava trazendo a ferramenta. As pessoas precisam aprender e muitas pessoas precisam ter acesso a esta ferramenta. Então, eu precisava formar outras pessoas para que elas formem outras pessoas e isso se claro. torne realmente uma rede, né? Uhum, Óbvio uhum. que com muita responsabilidade, trabalhando sempre com integridade. Isso é uma coisa que a gente Sim, preza demais. É claro. fazer com que a ferramenta não perca ali a sua essência, não perca a sua integridade, fazer com que a ferramenta realmente ela tenha os protocolos seguidos de forma correta Uhum, para preservar o terapeuta e preservar a pessoa que é atendida também, porque claro. a gente precisa trabalhar de forma correta com os nossos clientes, né? Afinal, estamos lidando com vidas. É É com muito importante a vidas, é gente com ter essa consciência, isso tudo. responsabilidade. Isso é É, uma coisa que a isso gente tudo. cobra muito dos alunos também. Isso, é. E como é que é esse curso? Ele é de final de semana? Ele é um mês? Ele tem mais tempo? Como é que é isso? Então, depende, né? Muito. Como agora estou gestante, né? Então, eu vou abrir uma turma, a única turma desse ano. E esse curso ele tem em torno aí de 50 horas, 55 horas de aula. Sempre ministramos ao vivo, online. Então, é um curso que provavelmente vai demorar aí uns 2 ou 3 finais de semana inteiro para ser Uhum, ministrado, né? Algumas aulas durante a semana também. E após a formação, a pessoa vai assistir todas as aulas, eu vou praticar, eu vou atender durante as aulas para mostrar como que faz. Vou passar o passo a passo, tem assim, do zero suporte. Uhum, ao mil, é. E aí uhum. depois a gente agenda as iniciações. Quando a gente trabalha com ferramentas multidimensionais, os arcturianos solicitam que iniciações sejam realizadas para Que acoplar as geometrias interessante. sagradas no canal energético das pessoas e a gente também trabalha com os cristalzinhos ancoradores, né? Então Uhum, a uhum. energia arcturiana da sua equipe se conecta no cristal. E aí a gente acopla a energia durante a iniciação, tanto na pessoa quanto no cristalzinho também. É como se fosse uma anteninha. Então aqui a Uhum. gente conecta com a nossa equipe, né? E a gente consegue captar a energia deles e manifestar ali no ambiente. Então, precisa dessa iniciação, é extremamente importante. Sem a iniciação, a gente não consegue manipular a ferramenta. A gente não consegue ter essa conexão com a nossa equipe arcturiana. E você fala da equipe, me chama a atenção. Vocês têm uma equipe em comum, você e né, com o casal, Não, é a mesma equipe, né? Ou não, cada são um tem a sua e cada formado terapeuta tem a sua equipe pessoal de acordo com a sua idiosincrasia, enfim, né? Como é que é isso?
Então, eu tenho a minha equipe arcturiana, que é diferente da equipe do Renan, e eu não tenho só a mesa cristalina arcturiana, né? Eu trabalho com mais 2 outras ferramentas, e tem membros que são fixos, mas tem alguns que realmente são convocados apenas para aquela ferramenta específica, né? Entendi. Cada aluno, quando ele recebe a iniciação, ele se conecta com a equipe arcturiana dele. Tem alunos que já chegam, né, com 3 arcturianos já designados para trabalhar junto a ele. Tem alunos que têm 2 arcturianos, tem alunos que vêm com 4 arcturianos. Então, assim, é muito pessoal e particular, dependendo do Uhum. que o aluno vai exercer. Então, tem pessoas que realmente vão atender um fluxo de pessoas muito maior. Elas vão ter uma visibilidade maior, porque o canal, né, é um canal que está mais limpo, digamos assim, né? Uhum. É uma pessoa que é mais dedicada, que ela tem mais tempo, então vai depender bastante do terapeuta, para que ele Entendi. receba a equipe que tiver mais compatibilidade com ele, né? Lá no plano astral e aqui também. É interessantíssimo e muito bonito, né, esse trabalho. E eles são Sim. sempre azuis? Não, não são, Porque não. Temos um protótipo aqui, ó. Ó, olha, são azuizinhos, o povo veio amarelinhos. falar comigo é o que está na mão do Renan. É isso aí. É. Mas é engraçado, eu já li que são as mulheres que são as douradas, não? Então, Eu li em na algum verdade, lugar, Na verdade, seria mais uma emanação energética, né? Mais do para feminino. polaridade yin ou para polaridade Ah, yang, né? entendi. Mas existem os Arcturian heteróclitos? Heteróclitos e homóclitos. Ai, meu Deus do céu. É. Nem vou ousar repetir que vai ficar feio. O que significa isso? Os homóclitos seriam arcturianos que mais povoam ali o sistema de fato, seriam os mais tradicionais, como a gente conhece, que são os azuizinhos, baixinhos, Uhum. que é onde a Hum, maioria das pessoas já se conectaram com esse tipo, ou já tiveram um tipo de visualização ou conexão e contato. não, e E os os altos? heteróclitos seriam uma raça híbrida, praticamente, que se misturou com outras raças também. Então, aí o aspecto de arcturianos mais altos, arcturianos Coloridos. coloridos, de outras cores, com outras formas, outros Uhum. formatos. Então, a Sim. gente faz essa diferenciação de homóclitos e heteróclitos, né? O que aqui na Terra seria ocidentais e E orientais. Orientais. Os orientais, eles têm traços muito mais parecidos do que nós Uhum. ocidentais. Nós ocidentais somos uma mescla de muita coisa, até mesmo um pouquinho dos próprios orientais, né, em alguns casos. Isso, Então, seria isso. mais ou menos É. isso. Ah, entendi. E você sabe, você particularmente, que iniciou todo esse processo, pelo menos na sua família e no seu clã, né? Você Sim. tem ideia de onde você veio? Hoje sim, mas por muito tempo, mas por muito tempo, não, assim, é lógico que a gente tenta sempre caçar isso, ir atrás, tem momentos, eu acho que na nossa vida que essas perguntas existenciais de onde eu vim, por que eu estou fazendo aqui, qual é o meu propósito, elas Praxe, né? acabam sendo as perguntas norteadoras aí da nossa É, busca. Nosso processo. Então eu busquei é, muito, tive muitas revelações algumas que fizeram sentido, outras nem tanto, mas no meio desse processo eu tive uma revelação em uma das terapias que eu faço, né, uhum, que eu também, né, sou atendido ali por uma terapeuta que é minha mestra até hoje. Nessa mesma terapia foi quando também eu recebi os arcturianos. E lá eu pude ver algumas vidas passadas, lá eu pude presenciar, algumas coisas ficaram claras para mim. Em uma delas eu vi eu com a mesma roupa, mas eu não conseguia ver eu assim, eu estava olhando de fora, né? aham, Então eu sabia que eu estava com uma roupa e quando eu olhava para frente eu via todos os arcturianos, inclusive os 2 arcturianos da minha equipe, que hoje eu sei o nome deles, né? Capta e aham, Kurubo. E os aham, dois olhando para mim e eles sorriam e eu olhava para baixo assim, olhava que eu estava com a roupa deles e automaticamente eu compreendi que eu era um deles um e que eu deles. estava acessando Outra outro experiência. momento, É. que é até complicado de falar, porque normalmente a gente vai pensar que isso aconteceu no passado, né? Não, é só Mas o tempo não dimensional, é né? do É, jeito que a gente é, entende. Então, muitas coisas, né?
Pode estar acontecendo ao mesmo tempo, né? Inclusive. Então, Muitas coisas estão acontecendo, a gente é, foi no verbo certo, né? então Estão eu acontecendo. tive Porque esse. É, eu até acredito, eu ensino meu grupo, né? Essa coisa da gente estar muito preso ao calendário gregoriano, ele também alinha a nossa mente para uma realidade ilusória de tempo e espaço. Porque a gente começa a sim, se localizar por milênios, ó, não, isso daqui foi quando eu tinha 2 anos, isso daqui foi quando eu. Blá, 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 né? Um exercício que eu faço, eu puxo a pessoa do tempo que eu quero, que sou eu mesmo em outra dimensão, né? E a gente alinha ali algo, porque já mas está aqui, está aqui, é mais fácil, sim, né? sim, sempre Né? esteve, né? Sempre Então, esteve, sempre esteve. quando a gente quebra essa barreira do tempo na Da nossa mente. mente, Isso. muitas dessas questões que, né, de multidimensionais, de seres, de contato, começa a ficar mais em evidência, porque a Uhum, gente quebra uma das barreiras que são as barreiras, eu acho que mais constrói e mais uhum. modula a nossa crença, que é em relação ao As tempo, que que é em mantém a nossa relação. resistência, né? Mais Sim. Isso. Então, arduamente. quebrou essa barreira na mente, o contato aflora, você reconhece, você entende, É, você compreende. é. Tanto é que depois que eu tive essa revelação, vamos dizer assim, né, sobre eu ser um arcturiano, aquela busca incessante, ela passou. É. E eu percebi que é indiferente se eu era arcturiano, se eu não era, se eu era isso, se eu era aquilo, porque eu estou agora. O Uhum, mais importante é o que eu estou agora. E isso faz de mim um arcturiano, isso faz de é, mim um ser de luz, isso faz de mim é, um ser que está naquele propósito. Então, é. aí a coisa começa a ficar diferente, né? Fica muito. E você, Fernanda? Não Já faço conectou? ideia faço ideia de onde eu vim, não sei para onde eu vou, Ela só trabalha. eu só obedeço às ordens. Mas eu também, eu não sinto esse chamado de, Hum, busca de onde você veio, vai saber sua origem, né? O uhum, importante é eu estar aqui, exercendo a função que eu estou exercendo, sendo um canal, me dedicando para ajudar o máximo possível de pessoas que eu puder ajudar, porque isso eu sinto desde criança, ajudar os outros. uhum, Eu uhum, preciso ajudar os outros, né? Não importa como, não importa em que função, mas eu preciso. Então, hoje, descobri que posso ajudar através das ferramentas, né, das terapias, e estou muito feliz com a missão que claro, me foi dada. claro. Por isso que você é reikiana, né? Sim, na verdade, quando a gente se conheceu, né, pouquinhos meses depois que a gente se conheceu, eu falei para ele: eu descobri o tal do Reiki, né? Eu vou fazer lá a iniciação, tal". Foi assim, a porta de entrada para tudo foi o Para tudo. Reiki. É, E aí, no período de um interessante. ano, eu consegui concluir o mestrado. Então, foi um ano de limpeza, de depuração, de Uhum. autoconhecimento, de muito choro, de muita catarse. Dele aqui, você vai ficar maluca, Até mas faz parte do parece, né? processo, Não, até parece, né? Olha o comentário. né? Você Não, vai mas ficar faz parte do maluca. processo. É. E aí, quando eu realmente consegui o mestrado, né? Eu senti, caramba, realmente, né? Olha quanta coisa tem, além do que a gente pode ver, do que a gente pode Ah, ouvir, né? E está acessível para todo mundo, mas não é todo mundo que consegue chegar até a informação. E é, aí foi daí que também veio a vontade de querer espalhar, né? Gente, existe uma coisa maravilhosa, vocês é, precisam saber é, disso. é isso mesmo, é assim mesmo. E me fala uma coisa, o congresso aconteceu e no ano passado vai ter outro esse ano, não? Sim, Sim! todos os anos, desde 2021, que é implementado o Congresso. Então, todos os anos a gente tenta trazer novidades, uma forma das pessoas não só conhecerem o tema, né, mas explorar mais sobre a espiritualidade como um todo, porque às vezes as pessoas acham que só porque é Congresso Arcturiano só vai falar de arcturianos, não. Falam-se de muitos outros assuntos, Claro. assuntos totalmente atuais, né? E esse ano, em abril, tá chegando aí, por isso que a Tá gente tá numa chegando, correria olha aí. danada. A É, partir do dia 1º de abril, começa aí o nosso 5º Congresso Internacional Arcturiano. Arcturianos, e esse olha, ano tá com marcando. alguns convidados mais do que especiais. E me diz, onde é que acontece esse?
diretamente no nosso canal do YouTube, Aham. Arquiturianos Oficial. E lá você vai ver esse logo aqui, ó. Tudo que tiver esse Aqui, ó. logo faz Ah, parte do nosso canal lá oficial. E ele é gratuito, totalmente gratuito. Realmente uma ação aí que nós só pedimos sempre o retorno, que é a pessoa ir lá assistir, né? Quanto mais claro. pessoas estarem ao vivo, Já estão conectadas, contribuindo. Isso. já vão Sim, estar contribuindo bastante com esse processo de ascensão, de espalhar as mensagens, né, e das pessoas compreenderem um pouco mais. Então é só Então, acessar lá nas redes sociais. então repete aí a data. Dia 1º de abril, de 1 a 10 de abril, Congresso 10 Arcturianos. dias, que maravilha. Isso, 10 isso. dias E seguidos. os encontros Uhum, são sempre ao vivo, Em... então às 20 horas do Isso. horário de Brasília. As uhum. pessoas podem assistir a gente, né? Seguir, estar ali comentando, enviando as suas dúvidas também, né? Alguns palestrantes acabam respondendo as dúvidas ali. Diretamente no nosso canal do YouTube, Arcturianos Oficial. 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 Vocês depois me passem direitinho, inclusive um post que eu posto pro meu grupo, tudo direitinho. Ótimo. Aí. Perfeito, vai ser Olha, um prazer. gente, o prazer foi meu de falar com vocês, de ter toda essa explicação. Eu sou fanzona, né? Eu, por acaso, tive experiências onde eu vi o meu planeta, eu vi que ele explodiu, eu vi de onde eu vim, né? Eu ouvi o meu nome, enfim. Então, eu sou fã dessa divulgação estelar, né? Que é a nossa origem mesmo, nós temos essa origem cósmica, né? A gente tem que inserir isso dentro da gente para que a gente possa fazer parte da civilização universal e não das civilizações divididas, Isso. né? E como consteladora, o pertencimento no universo, essa é a nossa casa, né? Então, eu sou Sim. super fã, achei incrível as informações, incrível a experiência de vocês, curto muito. Vai ficar aqui para vocês que estão assistindo todos os dados deles, Instagram, a data do congresso, tudo direitinho, contato para ser atendido pela essa menina risonha, né, que está gestando a Sofia, muito Sim. bem-vinda, né, e ao Renan, que conseguiu reunir isso nesse casal bonito. Gente, foi um prazer mesmo. Muito, muito, Imagina, muito Gratidão. nós que obrigada. agradecemos. E boa sorte para vocês. E me avisa, Renan, manda o folder, assim eu divulgo aqui, tá bom? Pode deixar. Beijo Nós grande. que, nós que agradecemos. Um grande beijo. Beijo. Gratidão. Tchau, tchau.